Querido, deixa eu falar aqui uma coisa de extrema importância para o nosso entendimento. O que é prosperidade? Essa palavra ela veio do latim, tá bom? E a tradução desta palavra é a mesma coisa que felicidade. Ou seja, todo ser humano, ele quer ser feliz. Sim ou não? Até porque as pessoas que não gostam de felicidade, ele é meio que masoquista, né? Ele gosta do contrário, ou seja, do sofrimento. Então todo ser humano gosta de ser feliz. E você sabia que a gente tem a capacidade de gerar isso? A gente tem o poder de gerar isso. O nosso fabricante, o nosso criador, ele nos deu essa capacidade, ele nos deu esse privilégio de você poder criar isso para a sua vida. Entende? E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender 5 princípios que, se você praticar, você vai alcançar essa prosperidade, você vai alcançar essa felicidade em qualquer área da sua vida. Isto é possível. E deixa eu te falar, prosperidade é o segundo maior tema da Bíblia. A Bíblia tem prosperidade de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, eu tenho feito muita pesquisa sobre alguns temas da Bíblia, e eu descobri que o segundo maior tema da Bíblia é prosperidade. Ou seja, tem promessa de Deus de felicidade na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só para você ter uma ideia, quando o primeiro homem cometeu a primeira falha, Deus criou um plano para resgatar esse camarada. Porque Deus sabia que ele ia entrar em um túnel de tristeza tão grande e todo ser humano passaria por isso a partir daí. Então Deus ele cria logo um caminho, uma rotatória diferente, né, para trazer esse homem ao estado de felicidade novamente. Então a Bíblia já começa assim. Se você olhar lá Apocalipse capítulo 22, olha onde a gente termina. Lá é o propósito de Deus para o fim de toda a humanidade, é você acabar em Jerusalém, que desce da parte de Deus. Ou seja, a cidade lá é santa, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem pobreza, não tem morte, não tem miséria, não tem violência, não tem derramamento de sangue. Lá não vai ter nada disso. Ou seja, a Bíblia começa com prosperidade e finaliza com prosperidade. Se você for analisar ela toda, mas tem tanta prosperidade na Bíblia, meu querido, que é um dos maiores temas da Bíblia, é prosperidade. Pois bem, então a gente vamos conhecer os princípios, o que fazer para alcançar isso. Caso você precisa ser feliz em alguma área da sua vida, você precisa ser próspero em alguma área da sua vida, você precisa ouvir essa palavra que eu tenho da parte de Deus para você nesta manhã de sábado. Tá bom? 5 princípios que te traz a prosperidade através do conhecimento. Primeiro princípio, excelência do que se faz. Anota aí. Excelência do que se faz. Aonde que está escrito isso, pastor? Provérbio capítulo 22, versículo de número 29, está escrito assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Queridos, veja a promessa que está aqui. Ele está dizendo, você está vendo um homem que é diligente na sua obra? Essa diligência aqui é a mesma coisa que aquela pessoa que busca a excelência para tudo que vai fazer. Então o texto está dizendo aqui, você está vendo essa pessoa excelente, que está buscando excelência na sua obra? Obra é a mesma coisa que trabalho. Obra é a mesma coisa que aquele elemento que você está construindo, aquilo que você está fazendo. Supomos que você está construindo uma família, construindo um projeto, construindo uma casa, construindo um negócio, construindo uma profissão, construindo um legado, uma história, uma carreira de sucesso. Aí o texto está dizendo que você está colocando a mão na massa, você está começando uma obra. E aí ele está dizendo que esse homem que é diligente, ou seja, se você pensar na excelência dessa obra, se você pensar na excelência dessa família, desse projeto, você vai mudar de fase. É isso que o texto está dizendo aqui. Você vai ser colocado entre reis. Ou seja, as oportunidades vão aparecer para você a partir daí. As portas elas vão se abrir a partir daí.
A felicidade, ela vai vir a partir daí. O caminho da prosperidade, ele vai se abrir para você a partir daí. Quando você pensar na excelência das suas obras. Ou seja, todo ser humano que pensa na excelência das suas obras, isso é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, entende? E aí a Bíblia está dizendo, você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Agora por quem? Por pessoas importantes como você. Você vai ser reconhecido por reis. E não vai ser reconhecido por pessoas que não têm sorte. Essa pessoa que não tem sorte aqui, em outras traduções, pessoas que são pessimistas, não tem? Aquelas pessoas críticas, aquelas pessoas problemáticas. Não tem aquele camarada que vê defeito em tudo? Ele nunca vê a solução para as coisas, mas ele sempre vê o defeito em tudo que se faz. Essa pessoa se tornou uma pessoa sem sorte, mas na verdade não é que ela é sem sorte, ela se tornou assim pela atitude que ela toma, pelas coisas que ela vê. Já um inteligente é diferente. Você vai estar longe dessas pessoas, você vai estar do outro lado, você vai estar entre reis. A partir daqui, as oportunidades, ela começa a surgir para você. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando eu estava fazendo o meu curso de coach, né? Uma das coisas que a gente mais mexemos foi no comportamento de pessoas. Eu estudo comportamento de pessoas já há quase 10 anos da minha vida, que a gente vem estudando aí comportamento de pessoas. E foi feita uma pesquisa no mundo inteiro, pelo núcleo de ciência de ensino, tão peculiar e interessante no nosso mundo, né? E foi descoberto que de 0 a 100% apenas 20% da população mundial, nós estamos falando de população mundial, 20% da população mundial encontrou o seu potencial. 80% da população mundial ainda vive condição de escravo, quando Deus, na verdade, deu poder de todo ser humano ser livre, de todo ser humano ser liberto, de todo ser humano ser próspero. Ou seja, 80% da nossa geração mundial ainda vive no sofrimento, numa escassez terrível. E a pergunta é, por que, pastor? Apenas por falta de conhecimento. Ou seja, por esse estudo, por essa pesquisa, 80% da geração mundial ainda vive nessa condição aqui, ó. Eles ainda serão levados e postos perante os de baixa sorte. Ainda estão entre os críticos, entre os murmuradores, ainda estão entre as pessoas perversas, sanguíneas. E apenas 20% conseguiu encontrar o seu potencial. A primeira coisa que você encontra quando você descobre o seu potencial é que você tem possibilidade de melhorar, de crescer, de ser livre, porque o seu potencial vai lhe gerar uma independência. A primeira pessoa que você vai aprender a administrar é a sua própria vida. Olha que coisa linda. Você vai aprender a se conduzir, a alcançar os seus objetivos, porque todo ser humano tem objetivo na vida. E quando a gente alcança os nossos objetivos, a gente fica feliz. Mas quando a gente não alcança os nossos objetivos, isso nos traz momento de tristeza. Quem sabe você está passando agora por esse momento de tristeza porque não tem alcançado os objetivos na vida. Eu quero te dizer através dessa palavra que ainda há tempo e que para esse problema tem solução. Pastor, e que princípio é que eu tenho que praticar? Pratica a excelência em tudo que você vai fazer. Excelência na família, excelência no estilo de vida que você vive, excelência no aprendizado. Leia livros motivacionais, leia a Bíblia Sagrada. Isso vai ajudar no seu desenvolvimento. Se você adora na igreja, adora em casa, adora a Deus em qualquer lugar, pratique a excelência para você oferecer a Deus o seu melhor louvor. Se você gosta de orar, conheça as promessas de Deus através da oração, para que quando você dobrar o joelho, você aprenda a conversar com o seu pai, que naquele exato momento parou para te ouvir. Se é lá na empresa onde você trabalha, tenta dar o seu melhor para que você seja reconhecido por aquilo que você faz. Então o homem, o ser humano ele é diligente na sua obra, ele começa a ser visto. E as oportunidades dele começam a aparecer a partir deste exato momento.
E aí você nunca mais você vai olhar para o espelho e vai dizer, eu sou sem sorte. Não, você não é sem sorte, meu querido. Você não é sem sorte, minha querida. Entenda isso aqui. Quando nós praticamos esse princípio, as oportunidades aparecem, porque as pessoas vão perceber os seus valores. E os valores das pessoas estão naquilo que elas fazem. Lembra desse provérbio que eu vou te falar aqui. Uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Ela não é conhecida pelo seu tamanho. As pessoas não estão preocupadas com o tamanho das árvores, com a idade, com a cor dela, com a quantidade de folha que ela tem. Não é isso que as pessoas estão preocupadas. Mas as pessoas estão preocupadas com o fruto que aquela árvore gera. E a pergunta para mim e para você nesta manhã é: o que é que você está gerando? Você está tentando ser reconhecido, mas o que é que você está gerando? Se você gerar coisas boas, você vai ser reconhecido por aquilo que você está gerando. Então, pratique a excelência em tudo que você for fazer. Dê o seu melhor. Melhor do seu tempo, do seu conhecimento, entende? Da sua dedicação. E aí, você vai ser excelentemente bem reconhecido, tá bom? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, eu coloquei aqui um bom nome. Provérbio capítulo 22, versículo 1. Está escrito assim, ó. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Veja o que esse texto está aqui dizendo, querido. Mas digno de ser escolhido é um bom nome. Nós somos identificados, veja só, nós somos identificados por aquilo que falamos ou por aquilo que nós praticamos. Quando você fala uma palavra, as pessoas estão ouvindo e as pessoas começam agora a perceber quem é você. Se você fala uma palavra e as pessoas começam a fazer um julgamento em cima daquilo que você faz, ela percebe se você é leigo naquilo que está falando ou se você é douto naquilo que você está falando. Então nós somos reconhecidos por aquilo que a gente fala. Segundo, nós somos reconhecidos por aquilo que a gente faz. Você toma uma decisão na vida, qualquer decisão que você toma, e as pessoas estão ouvindo e vendo você decidindo. E a partir dali, as pessoas vão estipular uma nota para você. Só que lá nos bastidores da vida das pessoas, as pessoas quando lembrar daquilo que você falou ou daquilo que você fez, sabe de que mais que ela vai lembrar? Do seu nome. Fulano fez aquilo. Fulano falou aquilo. Por exemplo, você está ouvindo hoje esta palavra da parte de Deus aqui na Rádio Cantar e por mim, Pastor Merisvaldo. Amanhã você vai estar lembrando desta palavra e alguém te pergunta assim: quem foi que te ensinou isso? E você vai dizer: Pastor Merisvaldo. Simples assim. Ou seja, eu vou ser lembrado por você pelo meu nome. Você entende aqui a importância de você ter um nome limpo? De você proteger o seu nome? De você cuidar do seu nome? Por isso é que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 1, mas digno de ser escolhido é um bom nome. Veja que quando uma pessoa, seja lá ela quem for, ela tem um bom nome, as pessoas vão começar a ouvir, querer ouvir essa pessoa. As pessoas vão querer ficar do lado desta pessoa. Reconhece essa pessoa como uma pessoa digna de excelente amizade. E aqui eu quero te falar de 3 nomes interessantes que ninguém nunca sujou eles. Esses nomes estão acima de todos o nome. O primeiro nome que está acima de todos os nomes, o nome dele se chama Iavé. Iavé é a tradução de Jeová no hebraico. O nome de Deus se chama Iavé. Esse nome é um nome que está acima de todos os nomes e ninguém consegue prejudicar esse nome. Ninguém consegue sujar esse nome. É o único nome no mundo que não tem defeito. E Jesus, quando ele estava orando lá em João capítulo 17, quando ele faz ali a oração sacerdotal, ele fala: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal, porque quando eu estava com eles, eu guardava eles no seu nome. Ou seja, Jesus está dizendo que quando ele trabalhava em prol de ajudar as pessoas, qual era a ferramenta que ele usava? Ele usava o nome Iavé, que é o nome de Deus. Esse é um nome que não tem sujeira.
Ninguém se envergonha em falar desse nome em lugar nenhum. O segundo nome mais importante da terra se chama-se o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome, as enfermidades têm medo, o diabo tem medo, as pragas têm medo, o mal tem medo deste nome. Porque neste nome foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que quando se tem um bom nome, esse nome tem que ser zelado. Esse nome tem que ser guardado, esse nome tem que ser protegido. Ninguém, ao ouvir falar de Jesus, pode lembrar do nome dele por uma obra má que ele fez. Ninguém consegue falar isso. Em nenhum lugar do mundo foi se provado um dia que Jesus Cristo fez alguma coisa errada e é reconhecido como Jesus que fez alguma coisa errada. Ou seja, ninguém nunca falou isso no mundo. Por essa razão, ele é o segundo nome mais limpo do planeta Terra e do céu. Glórias é dado o nome do Senhor. Terceiro nome mais importante, o nome do Espírito Santo de Deus. Não tem erro nesse nome. Ele também é o terceiro nome que está acima de todos os nomes. Agora, os irmãos, vocês percebem a importância de manter o nome limpo, de manter o nome com essa honra? Deus manteve o dele. Jesus manteve o dele. O Espírito Santo manteve o dele. E a pergunta que eu faço para mim e para você, e o meu nome? Como que você vai lembrar de mim amanhã? Ou como que as pessoas estão lembrando de você? Você já pensou sobre isso? Veja que o texto está dizendo aqui, mas digno de ser escolhido, ou seja, uma pessoa que zela por este nome, vai ter alguém que vai te escolher. Vai ter alguém que vai ficar do teu lado. Vai ter alguém que vai te elogiar. Vai ter alguém que vai te defender. Porque você tem um excelente nome. Então, aonde você passar, saiba disso. Você será reconhecido por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. E as pessoas vão lembrar do seu nome. Não esqueça desse princípio. Se você zelar pelo seu nome, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, as pessoas vão te escolher. Automaticamente você vai ser ouvido, vai ser visto e vai ser reconhecido. E o nome de Deus vai ser glorificado através de você. Amém, meu querido? Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio que eu coloquei aqui, conselho proativo. Conselho proativo. Aonde está escrito isso, pastor? Provérbio, capítulo de número 15, versículo de número 22. Veja o que está escrito aqui. Provérbio, capítulo 15, versículo de número 22, está escrito assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas aonde há multidões de conselhos, ali há bom êxodo. Êxodo quer dizer vitória. Êxodo quer dizer sucesso. Veja o que o texto está dizendo. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Meu querido, todo projeto, quando você for começar um projeto, que seja em qualquer coisa, que seja numa família, que seja numa profissão, construção de um negócio próprio, de uma empresa, de o que você for fazer na sua vida. Se você criou um projeto, você tem que entender o seguinte coisa. Esse projeto, a primeira fase dele, ele passa por 3 fases. Primeira fase, a criação do projeto. A segunda fase, o controle do projeto. A terceira fase, a execução do projeto. Então você cria um projeto, você controla o projeto e você executa o projeto. Por que tem um monte de gente que cria algo e aquilo fale, aquilo acaba, porque ele não pensa nisso. Ele gastou tempo para criar, ele investiu dinheiro, investiu esforço, ele estudou, ele fez tudo com um propósito. Eu vou criar um projeto funcional, e aí ele cria o projeto. Só que ele não pensa que aquele projeto vai começar a funcionar. E ele precisa controlar o projeto, precisa administrar o projeto. Então, se você for construir uma família, for construir um legado, for construir uma história, for construir uma profissão, você tem que pensar nesses 3 detalhes. Primeiro, você vai gastar tempo para construir. Você vai gastar esforço para construir.
E aí depois, quando isso estiver funcionando, quem é que vai controlar? Você vai ser o controlador do seu projeto. Pastor, eu não sei construir, não sei controlar, eu não sei executar. Então o que eu tenho que fazer? Provérbio capítulo 15, versículo de número 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Por que tem um monte de gente fracassando naquilo que faz? Porque ele é imprudente quando vai fazer. Ele não busca conhecimento, ele não ouve pessoas que têm conhecimento daquilo que você vai fazer. Quando a gente ouve pessoas inteligentes, pessoas que já fizeram aquilo que nós estamos tentando fazer ou querendo fazer, se as pessoas tiveram sucesso em cima daquilo, é só praticar o que elas praticaram, é só fazer o que elas fizeram e você vai ser bem sucedido naquilo que você quis fazer, naquilo que você projetou a fazer na vida. Pastor, eu não sou feliz, eu não sou próspero. Então o que eu faço para ser próspero a partir de hoje? Ouça pessoas que são prósperas, pessoas que pensam na sua prosperidade, na sua felicidade, não pessoas arrogantes e pessoas invejosas. Porque tem pessoas que só querem a prosperidade para elas. Elas querem ser felizes, elas querem se conquistar, elas querem viver bem, mas elas não querem que você viva. E aqui, deixa eu te dar um conselho, seja inteligente, para de ouvir essas pessoas. Ouça pessoas que são felizes, que alcançaram os seus objetivos, mas que desejam que você também alcance, que você chegue lá. Entenda? Conselho, o que é conselho? Parecer daquilo que se deve fazer. Isso é um conselho. Por essa razão eu coloquei aqui conselho proativo. O que é um ser humano proativo? A palavra pró, ela tem a mesma conotação da palavra pré. Isso quer dizer antes, pré, antes, pró, antes. Antes de algo acontecer, aquele que é proativo, ele pensou, ele fez uma análise. Isso quer dizer que é uma pré-decisão. Antes de eu tomar uma decisão, eu penso na decisão que eu vou tomar. Entende? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu faço uma análise, um estudo daquilo que eu vou fazer. Se eu vou fazer certo ou se eu vou fazer errado. Se isso vai ser bom para a minha vida ou se isso vai me gerar prejuízo, se isso vai me gerar tristeza. Isso é um ser humano sábio, é um ser proativo. As empresas, deixa eu dizer aqui para você algo. As empresas grandes que trabalham hoje com um plano de carreira, né, principalmente as que defendem a visão ISO 9001, essa palavra proatividade, elas estudam muito essa palavra e faz análise na vida dos colaboradores, né, da vida dos funcionários que são proativos. Então, são muito usados pela empresa, as empresas de sucesso, as empresas que têm plano de carreira. Então, na empresa, o proativo é aquele que não espera o encarregado, o patrão ou o supervisor mandar ele fazer nada. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele conhece ali as suas obrigações. E ele começa a fazer. E ele começa a ser observado porque ele não precisa de ninguém no pé dele. Ele sabe a hora de chegar, a hora de sair. Ele sabe a hora de começar a sua função. Ele sabe a hora de parar a sua função. Ele sabe a produção que ele tem, que, né, o plano de ação ali, a OS que eles têm que atender. Ele conhece tudo isso. Pró, isso quer dizer pré. É você fazer uma análise da ação que você vai tomar antes de você fazer. Já o ativo é aquelas pessoas que estão sempre pronto a decidir, sempre pronto a fazer. Ela não é uma procrastinadora, ela jamais deixa para amanhã aquilo que se tem que fazer hoje. Isso é um ser humano proativo. Por exemplo, se a prosperidade é interessante para mim, eu tenho que conhecer como alcançar essa prosperidade hoje. Enquanto eu tenho tempo para chegar próximo disso, eu tenho que pensar isso para minha vida. Já o ser humano reativo, ele é o contrário de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Ele é um verdadeiro procrastinador. Ele sempre deixa para amanhã aquilo que se tem que fazer hoje. E deixa para amanhã, e deixa para amanhã, e deixa para amanhã. E esse amanhã vira a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. 10 anos, daqui a pouco o tempo dele passa e ele não fez nada. E aí ele começa a murmurar, dizendo: eu não tenho sorte, Deus não me ama, ninguém me ajuda,
o pastor não abençoa a minha vida, meu pai não me ama. Ele começa a colocar problema em tudo, ele começa a transferir a culpa para tudo, menos para ele mesmo. Outro defeito terrível da pessoa reativa é que ela vê defeito em tudo. Antes de ela começar a fazer qualquer coisa na vida, ela começa a observar o lado pejorativo. Por isso que não dá certo. Porque se você olhar o lado pejorativo das coisas, você vai se perder diante de tanta coisa errada que existe no mundo e você não vai encontrar o caminho certo. Porque o caminho certo das coisas são a solução para as coisas. Em vez de a gente ficar pensando no problema, você tem que pensar na solução do problema. Porque o proativo, ele pensa na solução do problema. O que fazer para resolver o meu problema? O que fazer para isso dar certo? O que fazer para isso funcionar? O que fazer para mim viver bem? Ele sempre está pensando. Já o reativo não. Ele coloca a culpa, é falta de sorte, é falta de oportunidade, é porque ninguém me ama, é porque ninguém gosta de mim. Ela critica todo mundo. Deixa eu te dar um conselho, para de ouvir pessoas críticas. Porque as pessoas que são críticas, elas não estão preocupadas no seu sucesso. Ela está preocupada em jogar na sua cara os seus erros, as suas falhas. Entende? O crítico, não existe crítica construtiva. Eu achava que existia crítica construtiva. Eu fui fazer um estudo sobre isso e eu me decepcionei. Não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela é pejorativa. E ela gera dentro de você milhares de sabotadores. Inclusive os seus valores. Quando você é criticado, aquela crítica vai começar a mexer nos seus valores. Vai trazer sobre você um elemento chamado vergonha, timidez, indecisão. Você estava fazendo algo e alguém te criticou. E aí você ficou agora indeciso. Será que está certo? Será que está errado? Ou seja, gerou a indecisão no seu coração. Por causa dessa indecisão, você não faz mais. Desistiu da vida. Tem gente que desistiu de viver porque ele fica preocupado com o que as outras pessoas estão achando de você, do que você está fazendo, do que você está falando, como você está vivendo. Porque o mundo está cheio de críticos, pessoas que estão aí preocupadas em jogar na sua cara os seus erros. Elas não estão preocupadas em mostrar para você um conhecimento funcional, um caminho de sucesso, algo que vai mostrar para você a saída do seu problema. O proativo, ele é o contrário de tudo isso. Quando ele vê você errando, ele não critica você, mas ele mostra para você a solução do seu erro. Glórias a Deus. E é isso que a Bíblia aqui está mostrando. A solução do seu erro. Onde não há conselho, fracassa os projetos. Então, quem sabe os seus projetos estão fracassando, né? Porque você não parou para ouvir pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas proativas. Tá bom, queridos? Esse aqui é o terceiro princípio. Pratique esse princípio e você será bem sucedido na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto princípio. Ensino. Eu coloquei aqui. Ensino é a mesma coisa que aprender. Provérbio capítulo 13, versículo 18. Está escrito desta forma: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Essa correção aqui, amados, em outras traduções, é a mesma coisa que ensino. Logo, o texto está dizendo: pobreza e afronta virão àquele que rejeita o ensino. Então, o segredo do nosso sucesso é aprender, é ter conhecimento. Eu acostumo dizer que todo bom professor, aprenda isso aqui, todo bom professor, ele foi um excelente aluno. Você não tem como ser um bom professor se você não for um excelente aluno, se você não passar por essa fase do ensino, do aprendizado. E a Bíblia Sagrada tem informação para todas as perguntas que você fizer. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, meu querido? Esse é o quarto princípio que você tem que praticar na sua vida para você alcançar a prosperidade através do conhecimento. Você tem que aprender uma estratégia funcional, um conhecimento educativo, um projeto de sucesso.
entende? Conhecimento. Deus falou pela boca de Oséias, dizendo: Oséias, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Jesus Cristo, quando ele estava ministrando lá em Nazaré, ele falou assim: nenhum profeta é bem reconhecido na sua própria casa. Ou seja, as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus não conheciam, não sabia que Jesus era a porta dos milagres de Deus na terra para todo ser humano, e eles não tinham conhecimento de Jesus. Eles tentaram fechar a porta, tentaram matar a porta, e Jesus Cristo foi obrigado a sair ali de Nazaré e começar a pregar lá na Galiléia, em Cafarnaum, porque eles não quiseram a porta de Deus, eles não quiseram a oportunidade de Deus. Então não é que Deus não te ama, não é que Deus não gosta de você. O que você tem que abrir os olhos para ver a oportunidade de Deus para a sua vida, que tem um monte na terra. Deus tem um monte de oportunidade para você, Deus tem um monte de porta aberta para você. Então para que desistir da vida? Para que achar que você não tem sorte? Por que dizer que ninguém te ama? Se Deus te ama acima de tudo, e deixa eu te falar, você é tão importante para Deus que Jesus, quando veio na terra, ele não morreu pelas coisas de Deus, ele morreu pelas pessoas de Deus. Deus é dono de um monte de coisa, mas Jesus não morreu pelas coisas de Deus, ele morreu pelas pessoas. Ou seja, ele morreu para te livrar da morte, ele morreu para você voltar aos braços do Pai, ele morreu por você para que Deus pudesse te dar defesa, para que Deus te livrasse da morte e do mal, para que Deus pudesse abençoar a sua vida novamente. Jesus morreu por você. Então, amados, veja o que o texto está dizendo aqui, versículo 18: pobreza e afronta virão sobre aquele que rejeita o ensino. Se você não quiser aprender, tudo bem, Deus respeita, a gente tem livre hábito de escolha, entendeu? Nós temos livre hábito de escolha. Pastor, eu não quero aprender, não estou nem aí pela minha vida, tudo bem, Deus respeita. Mas pobreza e afronta está vindo aí, sofrimento e muito desafio. Todo ser humano, queridos, que ele não busca o conhecimento, que não busca o ensino, ele vai enfrentar grande desafio na vida. Ele vai enfrentar grande sofrimento. As portas não se abrem assim de qualquer forma. Você sabe do que eu estou te falando aqui. As portas não se abrem assim de qualquer forma, entende? Mas quando a gente busca o conhecimento e a gente começa a praticar o conhecimento, as portas elas começam a se abrir, as oportunidades elas começam a aparecer. Esse aqui é o quarto princípio. Quinto e último princípio: seja inteligente. Ouça quem é inteligente. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Essa palavra é o ensino do Senhor Jesus. Ele está dizendo: quem me ouve as minhas estratégias, os meus ensinos e pratica, essa pessoa é inteligente. Ele está construindo a casa, construindo a vida, construindo a família, construindo o sucesso, construindo a felicidade numa rocha. Quem é a rocha? Jesus. É uma rocha inabalável que ninguém consegue destruir, meu querido. Pode falar mal dele, pode criticar, pode fazer qualquer coisa, ninguém consegue destruir. Até porque ele mora no céu e o mal não consegue ir lá. Glórias a Deus. Jesus é uma rocha inabalável. Logo ele está dizendo: quem me ouve e pratica os meus ensinos é inteligente. Construiu a casa sobre a rocha, construiu a família em cima dos ensinamentos dele. Veio a chuva, encheu os rios, soprou os ventos, bateu tudo de impacto contra a casa, mas não desmoronou. Você percebeu que a dificuldade vem para todo mundo? A dificuldade vem para a vida de todo ser humano, entende? Só que aquele que construiu a casa, o sucesso, a vida, a família, numa rocha chamada Jesus, os problemas batem, mas eles não conseguem destruir, porque Deus é mais forte, porque Jesus é mais forte, porque esta rocha é mais forte.
e a sua vida foi construída nele. Agora, os que ouvem esta palavra e não dá crédito, não acredita, não pratica, não está nem aí, tudo bem, sem problema nenhum. Lembra que nós temos livre hábito de escolha? Só que essa pessoa é comparada a uma pessoa insensata. É aquela que constrói sem pensar, é aquela que é impulsiva, não tem? Aquelas pessoas impulsivas que tomam aquelas decisões iradas, no impulso, no calor da emoção, ela toma uma decisão e aí ela erra. Aí depois ela coloca a mão na cabeça e chora, e fica triste, e murmura, e reclama. Aí Jesus falou, essa é uma pessoa insensata. É aquela que começa um projeto sem pensar no projeto. É aquela que decide sem fazer um estudo, sem fazer uma análise, entende? Sem pensar nas dificuldades, nos problemas que viria. Porque vai vir problema? Vai. Mas quem é mais forte? Os problemas ou o local que você construiu a sua casa, o seu sucesso, a sua vida, os seus objetivos de vida? Então Jesus está dizendo, quem me ouve e pratica o que eu ensino é comparado a uma pessoa inteligente. Então eu coloquei aqui, quinto princípio para você conseguir a sua prosperidade através do conhecimento. Seja inteligente, ouça pessoas inteligentes e pratica os seus ensinamentos. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos finalizando neste sábado mais um programa aqui na Rádio Cantai. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua compreensão. Fica aí um abraço do pastor Merisvaldo, fica aí o meu carinho por você, tá bom? Sábado que vem nós vamos estar aqui de novo a partir das 9 horas até as 11 do dia, nessa programação da Rádio Cantai. Compartilhe essa live, notifica aí os seus amigos, convida eles, convida um parente para estar ouvindo a palavra de Deus, recebendo oração. Baixa aí o aplicativo da Rádio Cantai, vai lá no Play Store do seu aparelho, né? Coloca lá a app Rádio Cantai, assista a nossa programação e eu tenho certeza que ricamente Deus vai te abençoar, tá bom? Fica com Deus, abração aí no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau!